não tem Jesus como aquele que escolhe as coisas, mas Ele mesmo começa a dar cabeçada, porque não sabe o certo as coisas que deve escolher, e entra no caminho de precipitações, e que não dá estabilidade, porque disse Jesus: aquele que me segue não andará na escuridão, não andará em trevas. Muitas pessoas pensam que seguir a Deus está dentro de uma igreja sentadinho, dando dízimos, fazendo parte de todos os cultos. Seguir a palavra. A palavra. Quantos crentes estão desviados dentro das igrejas? Ora, mais de 15 anos atrás no Rio de Janeiro, quando trabalhávamos ali, pregávamos para as pessoas, os pastores, seminaristas e pessoas de outros lugares, de outras igrejas, várias igrejas. Mais são os desviados dentro das igrejas do que fora. As pessoas se assustavam comigo e o Senhor mandava eu pregar. Mais são os desviados dentro das igrejas. Os crentes tinham, e ainda tem uma concepção que desviado é a pessoa que não está dentro de um templo, está lá fora, bebendo, fumando, falando palavrões. Sim, uma pessoa fazendo isso está desviada. Mas o que é uma via? Via é caminho. E espiritualmente para nós, o que é o caminho? É Cristo, é a palavra. É a palavra. Jesus está no céu, Ele está aqui conosco através do Espírito. Mas qual é o caminho que nós estamos seguindo aqui na terra? A palavra. E quando seguimos a palavra, seguimos a Jesus. Mas quando os crentes estão dentro das igrejas, dentro da sua casa, não andam segundo a palavra. Lá no seu setor de trabalho, não andam segundo a palavra. Lá no supermercado, ou chega em casa, tira a sua roupagem bonita e põe uma roupa indecente e vai andar na rua. Não está, na verdade, mais na presença de Deus, porque tem dois sentimentos. Parece que o templo é o lugar mais santo do mundo. Ele não precisa andar em santidade. Aqui fala bonito a palavra de Deus, lá fora fala piada. Este crente está desviado e está pior do que aquele que tomou a decisão que está lá fora. As pessoas ficavam então assim me olhando, algumas louvavam a Deus e glorificavam ao Senhor, porque na verdade muitos estão afastados da palavra. E sem a palavra, o cristão não é bem orientado. Quantos crentes escolhem então os pastores insensatos, igrejas insensatas, cheias de músicas e um coral muito bonito, as moças e as mulheres desfilando com um perfil que chama a atenção de qualquer varão que entra numa igreja, sem pudor, e não transferem para as pessoas a luz de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas gostam desse sistema e defendem com unhas e garras, porque não querem que esse sistema, esse tipo de igreja acabe, pois eles gostam disso. Mas, como nós lemos, Deus tem levantado então pastores insensatos para um povo insensato. Não tem senso do Espírito, não conseguem entender o que Deus quer para o homem. Deus escolheu o deserto antes do que passar por lugares cheios de bênçãos materiais, comida, água em abundância, para um propósito. Mas o povo murmurava. Mas o que Deus escolhera era o ideal, porque o Senhor queria ensiná-los que nem só de pão o homem viveria, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Deuteronômio 8, para vos dar a entender, vos provei, não envelheceu a vossa roupa, nem inchou vossos pés nesses 40 anos os vossos sapatos, para vos dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deus, Ele escolhe o melhor para você. Não ouça, não seja forte em ficar ditando o que você tem que ser, o que você vai ser. A palavra do Senhor diz: não presumais no dia de amanhã, porque o Senhor, Ele é o teu pastor, Ele é o teu Pai, Ele conhece as coisas ocultas que tu não podes enxergar. Ele escolhe os teus amigos
Ele escolhe o pastor para você, Ele escolhe a igreja para você, Ele escolhe o que você precisa saber da sua palavra, aleluia. Paulo diz que cada um saiba como convém, com temperança, segundo a medida da fé. Sabe por quê? Porque Deus sabe o nível em que você pode alcançar e o que você não pode alcançar, aleluia. Isso é muito maravilhoso. O que nós estamos falando e ensinando é algo de Deus no Espírito. Deus tem o controle. Mas quando nós falamos que Deus tem o controle e andamos descontrolados, nossa vida não está mais no controle. Quando nós cremos nisso, nós descansamos no Senhor. Se os irmãos e as irmãs têm a certeza de que o Senhor vai escolher tudo que é certo e bom para você, mesmo que seja simples, você estará seguro, descansado do temor do mal. A perturbação não vai te perturbar. Não deixa Satanás te enganar, mostrando aos seus olhos, dizendo para você: não, o bom para você é aquilo ali, ó. Olha ali, olha ali. Ali está o teu perfil. Ali está o que encaixa exatamente contigo. Sai fora, repreende a Satanás. Repreende a escolha do diabo. Disse ele para Jesus: se tu prostrado me adorares, tudo isso eu te darei. Satanás escolhendo o que era bom para Jesus. Não era bom para Jesus, era bom para a desgraça que ele queria semear. Mas Jesus disse que nem só de pão viveria o homem. E disse que só deveria adorar a Deus. E disse para ele que não poderia tentar a Deus. Ao Senhor teu Deus não tentarás o Senhor teu Deus. O inimigo então foi repreendido pela palavra. O Senhor Jesus manteve-se firme na palavra. Jesus não andou de carros puxados por cavalos naquela época. Jesus não estava no meio dos nobres. Era um homem normal, deu exemplo de trabalho e mostrou que viveu em paz. Os apóstolos entenderam isso e não almejaram coisas grandes como os líderes, os pastores insensatos de hoje estão desejando, e o povo embarca alimentando esse egoísmo desses homens. Abra conosco no livro de Isaías, capítulo 3. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquem atentos, irmão, com a palavra. Não dê lugar a Satanás. Fique ligado com a palavra, porque Deus está falando profeticamente aos teus ouvidos hoje, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Quer uma profecia? Então abra a boca de Deus agora, no capítulo 3 do profeta Isaías. Bendito seja o nome do Senhor. Esta é a melhor profecia que você possa ouvir numa igreja. Quando a palavra sai realmente da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Isaías capítulo 3, de 1 a 5, que diz assim: porque eis que o Senhor Deus dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, todo o sustento de pão e toda a sede de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, e o conselheiro, e o sábio entre os antigos, e o eloquente, e dar-lhe-ei jovens por príncipes, e crianças governarão sobre eles, e o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre, aleluia. Vê também, irmãos, aleluia, versículo 12: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam, e destroem o caminho das tuas veredas. Vou falar alguma coisa, talvez, não sei, as irmãs que estão visitando, o que tem aprendido, tem sido ensinado. Deus nunca colocou mulher e nem criança por cabeça do seu povo. Quando o tabernáculo mostrado no monte para Moisés, construído naquela época, Deus nunca elegeu mulher sacerdotisa para a cabeça do tabernáculo. Quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, o primeiro templo, nenhuma mulher foi constituída como sacerdotisa, como faziam as nações pagãs, e nenhuma criança
entre os levitas era sacerdote. Aleluia. Mas aqui no profeta, o mesmo Deus que no passado escolheu o que era certo, agora ele estava escolhendo o que o povo queria. Ele disse aqui que crianças e mulheres estaria no governo do povo do Senhor, e o povo seria oprimido. Hoje vemos crianças e mulheres como cabeça nas igrejas, mulheres pastoras. Tiraram da Bíblia ali, quando fala sobre o presbítero e os diáconos, quando diz suas mulheres, não diz diaconisas. Não existe essa palavra nas escrituras. Mas os pastores, os sábios dos seminários incutiram na mente do povo, liberando, porque afinal de contas, mulher é uma graça muito agradável aos olhos dos homens carnais, e na verdade isso afomentou o mundo inteiro. Veja que é uma coisa satânica. Você compra um sabonete, a figura de uma mulher. Uma peça de carro tem uma figura de uma mulher exposta, mostrando parte do corpo. Você compra alimento, muitas vezes tem uma mulher. Observem vocês mesmos, não sou machista, eu sou pregador da palavra de Deus. A mulher é figura da igreja, ela não é cabeça. E os homens são figura de Jesus. Deus colocou tudo ordenadamente. Mas aqui o Senhor disse que iria colocar mulheres como cabeça e criança para destruir a vereda, porque o povo assim deseja. Quando o povo deseja, Deus dá de acordo com o povo. Mas foi isso que Deus escolheu? Não. Se os irmãos nunca aceitem uma escolha errada, se os irmãos com sinceridade têm fé suficiente para seguir a palavra de Deus, não deixa ninguém escolher coisas erradas, e nem deixa Deus mudar. Claro, Deus vai sondar o coração dos irmãos. Se os irmãos tiverem um coração inclinado para a palavra, Ele nunca escolherá coisas ruins para os irmãos. Ele sempre escolherá o que é reto. Eclesiastes diz assim: há uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher, cujo coração são redes e laços, cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador vai cair nas suas fortes garras. Nesta palavra, nós lemos e entendemos que o Espírito de Deus fala primeiramente à mulher do diabo, a igreja de Satanás, os que compõem o corpo do diabo, os que estão casados com o diabo. As pessoas que forem pecadoras vão cair nela, mas quem for bom diante de Deus vai escapar dela, vai sair do mundo, porque mulher na Bíblia significa ou a igreja do Senhor Jesus, representa também a igreja de Jesus, e também representa a igreja do diabo. Esta palavra em primeiro plano significa isso. Segundo plano, aplica-se a uma mulher que verdadeiramente inferniza a vida de um homem, que é pior do que a morte. Mas quem cai em suas garras? Aqueles que pecam contra Deus. Porém, aqueles que forem bons diante do Senhor, Deus tirará das suas garras.